Agora, quando você olha para a Bíblia, no livro de Ezequiel, os capítulos 38, 39, fala de Gog e Magog. Você já ouviu falar sobre isso? Claro. Agora, quem é Gog e Magog? Então, esse povo Magog, ninguém sabia quem é, nesse tempo agora. Olá, pessoal! Fique com mais um corte sensacional do nosso Mentes Cash sobre mentalidade, fé, crescimento pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Vamos pro vídeo. Partir para o final dos tempos. Vamos. Nós estamos vivendo um período, pastor Lamartine, de muitas guerras e assustadoras. Se você parar para pensar, é que as pessoas estão no pão e circo e não param para prestar atenção no que é uma guerra em Israel, no que é uma guerra na Rússia, no que é uma possível guerra da China. Se o Irã dá uma loucura aí, Estados Unidos se mete em tudo. Ou seja, a gente não tem ideia do que pode acontecer com o mundo. Você imagina se uma pandemia, que é um vírus, parou o mundo, imagina o que uma terceira guerra mundial pode fazer. Então, sem querer criar alarde, mas trazendo um pouco a consciência dos fatos, como nós podemos analisar o fim dos tempos mediante os sinais que nós estamos vendo no mundo hoje? Durante a Guerra Fria, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveram a bomba atômica e eles perceberam o poder desse destruidor da bomba, né? Acabou a guerra por causa disso. O Japão assinou a rendição porque viu que não tinha jeito. A Rússia, por sua vez, já estava também desenvolvendo a bomba atômica. E logo após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria ficou entre Estados Unidos e Rússia. Eles cada vez mais se fortalecendo, criando bombas, né, cada vez mais poderosas. Por exemplo, a Rússia, ela desenvolveu uma bomba que ela tinha o pressuposto de ter 58 megatons. Pra você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima tinha 2. Que isso? Chegou na hora H, eles falaram, vamos fazer uma coisa, vamos fazer um teste com a metade. E ela foi tão poderosa, mas tão poderosa, a nuvem de cogumelo chegou a mais de 30 quilômetros. O avião que soltou, ele foi afetado a já centenas de quilômetros por causa da onda de choque. Eles Perceberam. falaram, não, essa bomba não dá. Acabaram com a bomba de hidrogênio. Acabou, tá lá. Mas eles têm a tecnologia. Era uma bomba chamada Tsar, né? Por que eu estou dizendo isso? Por mais que era uma guerra de dominação e de hegemonia, tanto de Rússia com o comunismo, quanto Estados Unidos com o capitalismo, eles não eram loucos o suficiente para chegar e fazer uma guerra mundial com bomba atômica, porque ia acabar o mundo. Você entendeu? Agora, hoje nós estamos vivendo um outro tempo. Hoje você tem novos players querendo assumir a hegemonia do mundo. A China é muito importante, porque a China é o país que desenvolveu tecnologicamente. A China hoje ela está com seus tentáculos em todas as nações da Terra. Entendeu? Eles, dentro de 20 anos, eles são a principal nação econômica do mundo. Eles vão passar os Estados Unidos. Estão se armando também. Mas eu não tenho tanto medo da China. A Rússia, ainda que obsoleta, as suas armas são antigas, não dá para comparar a Rússia com os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o budget, o investimento em armas, né, no militar americano é de 750 bilhões por ano. O resto do mundo é 700. Então, os Estados Unidos sozinho, ele tem poder para acabar com tudo. Só que você tem agora um novo player, que está muito próximo de uma bomba atômica, que é o Irã. O Irã está muito perto. Alguns dizem que ele já tem a tecnologia, já desenvolveu até 98% urânio para fazer uma bomba atômica. O que ele não tem ainda, o que os especialistas dizem, ele não tem o aparato que vai ser espoleta para explodir a bomba. Ele não tem essa tecnologia ainda de como fazer ela ser detonada. E o Irã é perigoso porque ele não tem nada a perder? Seria isso? O Irã, ele acredita que ele tem que destruir Israel e os Estados Unidos. Ainda tem a questão religiosa. Religiosa. Ali não existe razoabilidade. Então, veja, quando a gente olha para a Bíblia, eu tenho também nos meus cursos, quando eu falo sobre Apocalipse, aliás, eu vou lançar meu livro 10 de novembro, Por que favor, é assim, vamos anunciar fim aqui. dos tempos, o Apocalipse agora, 800 páginas. Meu Deus. Quem se interessa pelo tema vai aprender tudo, porque eu botei 10 de novembro. o seguinte, que o Irã, na escatologia muçulmana,
eles acreditam que o fim vai ser uma guerra, né? A Jihad, a Guerra Santa. Que o Mahdi, que é o 12º imã, ele vem para dominar o mundo. Então, eles têm um entendimento de que tem uma ordem divina de acabar de exterminar Israel e também os Estados Unidos. Agora, quando você olha para a Bíblia, no livro de Ezequiel, os capítulos 38 e 39, fala de Gog e Magog. Você já ouviu falar sobre Claro. isso? Agora, quem é Gog e Magog? Eu fiz um estudo profundo, etimológico, e você vai ficar pasmo. Gog, o texto diz claramente que é o príncipe de Gog. Então, Gog é um homem, é um ser humano. Agora, quem é Magog? Então, muita gente fala que é russo e tal. Aí eu fui pesquisar. A profecia de Ezequiel foi proferida no 6º século antes de Cristo. Então, esse povo Magog, ninguém sabia quem é, nesse tempo agora. Mas há um poeta chamado Hesíodo, do 8º século antes de Cristo, que ele cita os Magogians, dizendo que eles são o povo cita. A Bíblia fala dos citas, né? Que não tem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, né? Quando fala que todos são parte do mesmo corpo. Então, os Magogians são o povo cita. Heródoto, no 5º século antes de Cristo, que é o chamado pai da história, o primeiro historiador do mundo, ele também cita os Magogians como sendo o povo que ia invadir o povo do leste, que por sua vez construiu a muralha para impedir a invasão dos citas, que ele chama de Magog. Mais para frente, no 1º século depois de Cristo, Flávio Joséfo, o maior historiador judeu, também cita Magog como sendo citas. Agora, detalhe, no século XX, os arqueólogos russos, fazendo pesquisas, chegaram à conclusão que a origem do povo russo são os citas. Isso tem inúmeros artefatos no Museu de Moscou. Então, os citas são os Magogians, e o Magog da Bíblia é a Rússia. Então, lá Ezequiel fala que virá contra Israel, quem? Virão Magog, Rússia, Pérsia, Irã, e aí começa a citar Togarma, todos aqueles povos de lá, que não estou lembrado de todos os nomes, mas a grande maioria lá é Turquia, Meseque, Tubal, Turquia. Todas as nações citadas em Ezequiel 38 e 39 que virão contra Israel são essas nações aí, que hoje já são um grupo, uma coalizão contra os Estados Unidos e contra Israel. Então, os estudiosos da geopolítica dizem que esta guerra que está agora acontecendo em Israel, né, os inimigos, os proxies, né, que são todos os inimigos de Israel liderados pelo Irã, essa é uma guerra que não tem fim, que eles acham que vai evoluir para uma guerra mundial. Tomara que não seja agora, que a gente tenha mais tempo para pregar o evangelho. Mas veja, Israel foi atacado de uma maneira desastrosa, horrenda. Foi o pior ataque que houve desde o Holocausto. Eles mataram, eles estupraram, eles decapitaram bebês, mulheres, crianças, velhos, raptaram. A resposta de Israel não podia ser outra. Entrou, praticamente destruiu o Hamas. Desmantelou. Na faixa de Gaza. Agora, recentemente, acabou o último líder, né? O último líder morreu. Só que todos capitaneados pelo Irã estão atacando. Então, do norte, o Hezbollah, no Líbano. No sul, os Houthis, do Iêmen. Mas você também tem a Jihad Islâmica, você tem 7 grupos atacando Israel. Israel tem que se defender. Nunca, até agora, Israel teve que lutar contra o Irã diretamente, porque o Irã sempre usava os proxies, que são os aliados que são fronteiriços, né, com Israel. Dessa vez, não. Está mandando mísseis balísticos, drones. Essa guerra está cada vez pior. Israel está eliminando cada um dos líderes. Agora, Israel já começou a deixar claro que o próximo é o Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã. Você já imaginou? Porque Israel já provou que ele pode encontrar quem quer que seja. Esse último, que é o Hayat, né? Sinwar, né? O Sinwar. Esse camarada estava num dos túneis, um dos últimos que sobraram.
Israel foi lá e matou o cara. Não, na verdade, ele fugiu do túnel e foi para um prédio. Né? Ele foi encontrado no prédio. O ataque dos bips foi impressionante. Dos pagers. Dos pagers, desculpa, bip. Então, Israel mostrou o seguinte, veja que isso é uma estratégia de inteligência que nunca houve. O Mossad é impressionante. Eles construíram uma fábrica de pager lá na China. Não foi China, foi na... Ai, meu Deus, fugiu agora. Um desses três tigres asiáticos. E na Hungria, uma outra empresa para vender. Eles venderam, neste ano, 100 mil pagers. 5 mil carimbados para o Líbano. Ou seja, nesses 5 mil, eles colocaram explosivo nos microchips. E, por um sinal de telefone, explodiram todos. Israel está falando o quê? Olha, eu mato quem eu quero. O outro líder do Hamas, que foi morto lá no Irã, inclusive no dia da posse do presidente, como é que ele chama o... tanto nome. É difícil. Esse camarada foi morto num apartamento de altíssima segurança. Ninguém sabe como foi. Alguns acham que foi um míssil de curtíssimo alcance para que não fosse detectado pelos satélites e tal. Outros acham que 2, 3 meses antes, a Mossad se infiltrou na guarda republicana iraniana e puseram a bomba lá dentro. Mas, ou seja, Israel está falando, olha, vocês parem porque eu posso matar quem eu quiser. E ele foi matando. O Nasrallah, que era o maior líder do Hezbollah, já foi morto. Uhum. Esse último que foi morto agora, né, que é esse Hayat Sinvar, foi o cara que orquestrou esse ataque de 7 de outubro. Então, seja, se Israel vai e mata um cara desse, aí sabe-se lá o que vai acontecer. Pode explodir realmente a Terceira Guerra. Pastor, de onde que vem toda essa força armada, assim? Porque Israel é um país tão pequeno, como que eles têm esse poder de fogo? Não, Israel é um país que, ao longo dos anos, desenvolveu tecnologia de uma maneira extraordinária. As maiores mentes do mundo são judaicas. São judeus. Todas essas grandes startups, o Waze é judaico. Olha, você ficou começar a citar... Os maiores banqueiros do mundo. Exato, os Rothschild, todos Rockefeller não é, Rothschild. E muitos, né? Eles dominam a economia, eles dominam... Os maiores prêmios Nobel são de ciência, de tudo. Mais de 20% de judeus, ou seja, eles investem na mente das pessoas, na tecnologia. E hoje, Israel já é a 7ª nação do mundo em poder bélico. Israel, embora não reconheça, é uma nação atômica. Então, mas além disso, tem um aliado poderosíssimo que é os Estados Unidos. Nessa guerra, quem que está, né, mandando as armas, principalmente para o sistema antiaéreo israelense? É os Estados Unidos, porque só no dia que eles atacaram, lá no 7 de outubro, foram mais de 5 mil mísseis lançados de uma vez contra Israel.